Olá, pessoal! E aí? Apareci aqui, Natal, feriado, terça-feira, 21 de novembro. Aí a foto que a gente tirou momentos antes da prova, no caso, 2 dias atrás, exatamente 48 horas, né? Porque agora meio-dia. A gente tirou essa foto de meio-dia, no dia da realização da prova. Eu estava aqui, ó, olha só, eu com meu chapéu aqui, ó, tá vendo aí, ó? Por quê? Sol desgramado. Estava lá, mas estávamos lá para conversar com vocês, para dar aquela palavra de calma, fazer oração antes da prova. E agora nós vamos dar o veredito do que Alan acha. Alan, um veredito que você acha? Sim, porque da FGV tudo se espera. Vamos ver como é que acontecem as anulações e o que pode ser anulado no dia da prova. No dia da prova não, né? Anulado após a prova. Então temos aqui o calendário, olha só, pronto, aparecendo aí para vocês o calendário. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você quiser, deixa seu botão aí do gostei. Deixa aí nos comentários quantas questões você acha que vão ser anuladas. Eu tenho certeza que muita gente está com 38, 39, está achando que vai fazer a segunda fase, primeira fase, não sabe o que escolher. Então tenha calma. Nós vamos analisar aqui várias questões. Hoje mesmo já apareceram outras questões que eu não trouxe para analisar. Então é possível sim que alguma outra questão venha a ser comentada depois. Não tem problema. Vou trazer um panorama geral e o que eu faria na pele, na sua pele, se tivesse com 37, 38, 39, 36, primeira fase, segunda fase, certo? Então vamos lá. Aí, pessoal, só para fins de vocês ter conhecimento, nós temos aqui o calendáriozinho da OAB. E aí, olha só, nós temos aqui no dia 24 o término do prazo recursal. E aí a resposta ao recurso sai aqui, ó, dia 5. E dia 7 sai aquela lista preliminar. A primeira lista com o nome dos aprovados, certo? Eu não entendi por que aqui a diferença, normalmente é para sair no mesmo dia, já sai a resposta do recurso e depois sai a lista. Eu não sei por que vão fazer em dias diferentes, mas aqui está a lista. Alan, por que não está definitivo? Porque depois da lista tem esse prazo aqui, ó, do dia 8 ao dia 9, que é para você recorrer da correção do seu gabarito. Então, por exemplo, vamos supor que você marcou na questão 39D e aí saiu que você não marcou a letra D. Como assim? Você pega o seu gabarito que vai estar disponível no site da FGV, o que você marcou, as bolinhas, e conta. E aí você vê que você tem 40, 41, 42, 38. Só que sai com a numeração abaixo, sai o resultado com uma questão a menos, duas questões a menos. Porque o sistema lá de leitura do gabarito errou. Então você marcou D, mas por algum motivo ele considerou outra coisa. Aí você vai recorrer dizendo, ó, segundo a folha do gabarito digitalizada por vocês, eu tenho tantos pontos, mas me foi atribuído só tantos pontos. Então eu quero essa correção. Esse recurso aí, depois, é para isso, certo? Então esse primeiro recurso, prazo recursal que está aberto até o dia 24, é para a gente mostrar os erros da questão. E aí, olha só, se a questão está errada porque o gabarito foi dado como errado, aí você tem uma consequência. Então essa pergunta todo mundo fazendo, eu vou perder, eu estou com 40, o que é que eu faço primeiro? Você está com 40, você vai fazer o seguinte, você tem certeza que você marcou tudo no gabarito? Então tá ok. Certo? Se você não sabe se você marcou, o que você marcou, se você rasurou, se você tem certeza que você rasurou, você pode perder uma questão aí. Certo? Mas de anulação, o que é que pode acontecer? Questão anulada, ninguém perde ponto. Se você errou a questão, você ganha um ponto. Se você acertou a questão, você mantém um acerto. Certo? O que pode acontecer para mudar resultado? É mudança de gabarito. Então imagine que saiu o gabarito agora, foi? No domingo. E a FGV diz que a questão 1 é a letra B. Aí alguém recorre dizendo, não, FGV, não é letra B, é letra D. A questão não está anulada. O gabarito está errado. A FGV diz, é verdade, é letra D. Se ela fizer essa alteração, aí quem tiver marcado B vai perder a questão. Mas perceba, ninguém ainda tem a pontuação definida. Vocês estão calculando pelo que vocês já acham que marcaram, porque não saiu a pontuação oficial de vocês. Então a FGV pode alterar o gabarito. Nas questões que nós vamos analisar aqui,
Em nenhuma delas nós vemos possibilidade de alteração. A alteração de gabarito não é algo que acontece com frequência. Faz muito tempo que a gente não vê essa possibilidade de alteração de gabarito. Nos últimos anos, nas últimas provas, nós vemos a anulação de questões, que é o que nós vamos começar a tratar a partir de agora. Então eu trouxe questões aqui que eu acho que não vão ser anuladas, mas que eu vi discussão sobre. E eu trouxe questões aqui que eu acho que vão ser anuladas. No final do vídeo eu vou comentar, fazer sugestões para você que está com 36, 37, 38, 39 pontos ou 40, por exemplo, e não sabe se começa os estudos para a segunda fase ou se aguarda a primeira fase. Ok? Então, vamos lá. Questão 13, aí aqui, ó, aqui embaixo você vê o gabarito, tá vendo? E aqui você vê tipo 1 é 13, no tipo 2 é a 12, no tipo 3 é a 11, no tipo 4 é a 16, certo? Então você vai ver o tipo da sua prova, o tipo 1 eu sei que é a branca, o tipo 2, 3, 4 eu não sei a cor, mas tem lá, tem dizendo a cor e o tipo, certo? A questão 3, o gabarito foi A, e aí eu vi gente colocando como recurso o seguinte, a letra A está errada porque a súmula vinculante vincula o poder legislativo nas funções de fiscalizar e de administrar, não na função de legislar. E aí a letra A estaria errada. Eu não considero essa questão aqui, já para adiantar, errada. Eu acho que essa questão não vai ser anulada. Por quê? A questão, pessoal, traz de forma clara. Tampouco o poder legislativo que possui plena autonomia para legislar. Então, esse recurso que foi divulgado com uma possibilidade de anulação dessa questão, ao meu ver, é um recurso não vai ter fundamento para anulação, certo? Alan, mas eu quero fazer. Pode fazer à vontade. Alan, eu preciso fazer recurso para ganhar ponto? Não, se a questão for anulada, vale para todo mundo, ok? Nós sabemos que a FGV tem uma resistência gigante para anular questões erradas. Nós sabemos disso. Você que acompanha a prova da OAB, você que não está fazendo a primeira prova da OAB, já viu provas anteriores, você sabe que a FGV tem isso. E não é só na OAB. No concurso aqui do TJ do Rio Grande do Norte, o concurso foi suspenso pelo CNJ porque tem problema com questão que está sendo anulada e a FGV simplesmente não anula. Certo? A FGV não aceita a anulação e aí começam a entrar com ação para discutir a questão. Tudo isso, o TJ vai anular a questão já. O próprio TJ já está anulando questão que está sendo equivocada e a FGV tem essa dificuldade. Então, nós sabemos que a FGV tem essa dificuldade, por isso que eu tento trazer para vocês a análise mais dissociada do sentimento possível. Porque se eu ficar dizendo aqui, ó, nós temos 7 recursos para anular, aí você já fica, poxa, eu estou com 35 pontos, vou passar. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Eu não quero dar um banho de água fria em ninguém, não. Eu quero que você não crie expectativas quando não tem para que criar. Eu quero trazer a realidade para que você possa programar seus estudos. Por quê? Porque você vai investir em um curso, você tem que investir esse dinheiro que é suado seu, da sua família, de forma correta. E não sair gastando, porque disseram que vai anular, você sai comprando curso aleatório. Tem que ter calma, certo? Essa questão aqui, pessoal, é outra questão que está sendo muito debatida. É a questão 18 da prova branca, a questão de direitos humanos, de refugiados, que pode ser 17 nas outras provas ou 18 também, certo? Ou 18 ou 17, certo? Essa questão aí trouxe o gabarito como letra C. Qual é o ponto? O ponto é que o próprio Estatuto dos Refugiados, que vocês estão vendo aí, ó, no seu artigo 2º, diz que essa extensão para esposa, que a questão diz que é possível, só acontece se ela estiver em território nacional. Qual é o problema? O problema é que o enunciado diz que ele gostaria de permanecer no Brasil e trazer a esposa. Então, em tese, a esposa não está no Brasil. Esse é o ponto da questão. A esposa não está no Brasil. Se ela não está no Brasil, não tem como estender a condição de refugiado pela leitura literal do artigo 2º. Por quê? Porque já existem entendimentos, aplicando o princípio do não rechaço, da possibilidade de extensão em alguns casos. Então, ao meu ver, a questão ela vai ter uma chance de anulação. Por quê? Porque a letra C está contrária de forma muito clara
ao artigo 2º da Lei de Refugiados, contrária à lei. E por estar contrária à lei, fica muito fácil de a gente tentar a anulação, porque nós temos um fundamento claro. E aí vai caber à banca demonstrar que essa possibilidade de extensão já é reconhecida de forma consolidada no Brasil, porque o edital admite a aplicação da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. Então, essa questão tem discussão. Por quê? Porque em nenhum momento ele diz que vai primeiro trazer a esposa para depois pedir a extensão, certo? Então, olha só, faltou o quê? O enunciado fundamentar melhor a questão. Ele pretende trazer a esposa para que ela venha para o Brasil e quando ela estiver em território brasileiro pedir a extensão da condição de refugiado. Aí eliminaria qualquer dúvida, mas o enunciado não está devidamente claro. Em virtude disso, nós temos uma possibilidade grande de anulação aqui. Então, se você acertou essa questão, para você, ok. Se você errou, você pode ter um ponto a ser atribuído aí, certo? Lembrando que a FGV, ela vai segurar ao máximo as anulações. Então, ela vai anular só aquilo que tiver claramente equivocado, ok? Então, essa questão eu trago como possibilidade de anulação. Não como a principal possibilidade, mas como uma possibilidade sim de anulação, certo? A próxima questão é a questão 44 da prova banca, que pode ser 43 na sua outra prova, ok? Temos duas questões de ECA e a outra questão de ECA, que fala lá da guarda, tem gente que quer recorrer também, que fala a possibilidade de recurso. Se você pegar a outra questão de ECA, salvo engano, o gabarito é C, e aí trata da guarda e diz que é em regra o domicílio de Joana, né, de Paula, que é a filha. A questão pode estar meio confusa ali os nomes, pode ter confundido o nome da filha com o nome da mãe no gabarito. Mas, a meu ver, a FGV não vai anular por causa disso, essa troca de nomes, porque já aconteceu isso em outras provas e ela não anulou. Por isso que eu trago essa questão aqui. Essa questão trata da possibilidade de adoção de uma criança pela mãe biológica. Então, a mãe biológica perde, entre aspas, o poder familiar quando a filha dela, o filho dela é adotado. E aí, o adotante, o pai que adotou, a mãe que adotou, a família que adotou, faleceu. E aí ela tenta adotar novamente. Isso já foi reconhecido como possível no STJ, certo? Então, olha só, o gabarito da questão trazia aqui a letra B, certo? Aqui é o gabarito dado pela banca. Qual é a impugnação que está sendo feita por meio de recurso? Dizer que a letra A também está certa. Por quê? Depois que adotado, a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar, certo? Então, em tese, a letra A está certa. A mãe biológica, infelizmente, não tem ao seu alcance qualquer medida para restabelecer o vínculo de parentalidade. Qual é o problema aqui? Qualquer medida. A questão está perguntando para você, ela não pode fazer nada ou ela pode adotar a criança e assumir a maternidade novamente. O poder familiar, na verdade, novamente, que a mãe biológica ela é. Ela só perdeu o poder familiar para a mãe adotiva, né? Os pais adotivos. E aí, com o falecimento dessas pessoas, ela quer readquirir. O que o ECA diz, o falecimento dessas pessoas não restabelece essa conexão entre a mãe biológica e a criança. Aí, qual é a questão? Não existe no ECA essa possibilidade disciplinada em lei da mãe biológica, vou colocar entre aspas, tá? Readotar a criança, sua filha. Isso já foi reconhecido no STJ. Trago aqui para vocês a decisão em 2022. Porém, qual é o problema? O STJ reconheceu a possibilidade da mãe adotar, os pais adotarem de novo os filhos biológicos, no caso
em que o filho já era maior e capaz e, portanto, se aplicava o Código Civil, certo? Não se aplicou nessa adoção aqui do STJ o ECA. No recurso especial aqui, ó, no recurso especial, a autora da ação argumentou que o acordo aplicou os pressupostos do estatuto referentes à adoção de menor de idade. Entretanto, a adotanda é maior e capaz, razão pela qual, acrescentou, deve ter sido observado o Código Civil, certo? O relator do recurso no STJ afirmou que a adoção realizada na infância foi válida e irrevogável. Então, a adoção do menor é irrevogável. É irrevogável. Entretanto, esclareceu que a ação objetiva uma nova adoção de pessoa maior que se disciplina pelo Código Civil. A questão trata de uma criança que é menor de idade, 2 anos. Se a criança é menor, né? Porque se não fosse menor, não era criança. 2 anos. Então, essa adoção é irrevogável. E aí o que acontece? Se ela é irrevogável, letra A pode estar certa, mas qual é o problema? Por que ela estaria errada? Porque a mãe vai ter a possibilidade de adotar sim, quando? Quando ela for maior de idade. Código Civil. Então a letra A, por dizer qualquer medida, eu não considero certa. Se fosse qualquer medida agora, a gente poderia até considerar certo. Não considera certo qualquer medida. Ele pode readotar lá na frente pelo Código Civil. Então, letra A está errada. Letra B diz, deverá se candidatar à adoção de Bernardo da mesma forma e pelos mesmos procedimentos. A gente não tem isso disciplinado no ECA. Então, essa questão, aparentemente, confunde, né, ECA com Código Civil, não deixando claro qual está aplicando e você, na hora da prova, terá dificuldade de entender, certo? Por isso, eu defendo a anulação dessa questão. E aí nós vamos aqui para o STJ, não, para o processo penal. Nós vamos analisar também o STJ nessa questão aqui. Então, olha só, das questões que nós trouxemos, constitucional não vai ser anulado. Direitos humanos, chance de anulação. Questão de ECA, acredito na anulação. Essa questão de processo penal aqui é outra questão que eu acredito na anulação. Será que eu coloco o carimbo, Neto? Não sei. Não sei se vou carimbar, mas depois de analisar com você, a gente vê se a gente carimba ou não a anulação dessa questão. Olha só, essa questão é confusa do início ao fim. Adamastor, juiz federal em exercício no Rio de Janeiro, vinculado ao Tribunal da 2ª Região, ajuizou queixa-crime contra o advogado Braulio, que foi distribuída à 20ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Nessa queixa-crime, Adamastor imputou a prática do crime de calúnia a Braulio, pois este teria dito em entrevista dada na cidade de Porto Alegre, aí já vem o primeiro ponto, se a entrevista foi em Porto Alegre, essa queixa não deveria ter sido proposta em Porto Alegre? Isso aí já é um ponto. Que Adamastor recebeu a vantagem econômica indevida para beneficiar determinada parte em sentença que prolatou. Após a citação pessoal de Braulio, este ofereceu resposta à acusação opondo a exceção da verdade. A exceção da verdade, segundo o entendimento do STJ, então essa questão é 63, se você for tipo 2, 68, se você for tipo 3, 67, se você for tipo 4, 66, gabarito C, diz que deveria... olha o termo que ele usa, direcionado. Direcionado o quê? O processamento, a instrução ou o julgamento? Porque o julgamento, nesses casos aqui, tribunal. A instrução, a admissibilidade, primeiro grau. Esse é o entendimento já consolidado nos tribunais superiores. Nesse caso, em que há uma prerrogativa de foro, o juiz ele é parte aqui da exceção da verdade, então quem vai julgar é o segundo grau. Mas o processamento e a fase de, inclusive, admissibilidade pode ser feita num primeiro grau. Então, a questão que está perguntando direcionado para saber se é direcionado para julgamento ou se é o protocolo.
essa queixa-crime vai ser protocolada aonde? Ela é protocolada no primeiro grau. Mas ela vai ter o julgamento no segundo grau. A questão, pelo termo direcionado, não está direcionando a resposta para você, porque ela não está deixando claro. Então, como a gente tem essa possibilidade de admissibilidade de instrução no primeiro grau e julgamento no segundo grau, essa questão aqui tem que ser anulada, certo? Essa questão tem que ser anulada, por isso que eu vou colocar, certo? Vou carimbar aqui, ó, carimbei, ó. Ó o carimbo de Neto aí, vocês viram o carimbo de Neto? Já escrevi errado, fiquei nervoso com esse carimbo de Neto. Carimbo. Alan, mas você disse no início que não ia querer criar expectativa na gente, que ia cuidar da gente. Eu achei tão bonito. Eu sou hipócrita. Tem que anular. Estou indignado. Tem que anular, pessoal. Tem que anular. FGV, olha aqui. Eu tô de olho, viu? Tu tem que anular essa questão, viu, FGV? Estou indignado. Voltou? Pronto. Questão 63, ao meu ver, tem que anular. E aí, 68, tipo 2, 67, tipo 3, 66, tipo 4, ok? Essa questão tem que ser anulada. E aqui, pessoal, é bom demais, Júnior, é bom demais. Por quê? Porque eu, nas minhas provas lá na faculdade, os alunos chegam, professor, tem que anular essa questão, porque o aluno de direito quer anular a questão desde a faculdade. Terceiro período, primeiro período já quer anular a questão. Aí, se acontece um negócio desse na minha prova, vem 50 milhões de alunos querendo anulação. Eu não anulo. Um negócio desse eu não anulo. Porém, se você faz isso, que eu vou mostrar para você, talvez você não tenha nem percebido o problema dessa questão ainda. Se você faz isso na sua prova de segunda fase, a FGV tira ponto. A FGV pode não considerar sua resposta. Eu já vi acontecendo isso, o aluno escreveu errado o negócio, por uma palavrinha, a FGV não considerou a resposta do aluno na segunda fase. Aí se a FGV é rigorosa na correção, tem que ser rigorosa na questão. Alan, não estou entendendo. Me diga que recurso ordinário é esse? Ordinário? Não é ordinário, não? Me diga, onde na lei tem dizendo recurso ordinário? Não tem. Alan, mas que besteira! Todo mundo sabe que ela quis dizer recurso ordinário. Eu concordo. Mas se tu escreve numa questão discursiva recurso ordinário e vai o corretor tirar ponto, recorra para ver se eles dão ponto para você. Não dão. Não dão. Já vi muito aluno escrever uma palavra errada, que era a chave de resposta, perder a pontuação na segunda chave, na segunda fase. Aí aqui pode? Aqui pode no gabarito, letra A. Pode colocar ordinário? Então, Alan, você acha que vai ser anulada? Não. Eu estou aqui apenas desabafando minha indignação. Certo? Por quê? Porque eu tenho o direito de me indignar quando eu vejo um aluno de segunda fase meu ficar com 5.9, 5.8, porque ele escreveu uma palavra às vezes era 2S, aí botou só um S, escreveu, não ficou tão legível, mas dá para você entender ali, a FGV não considera. Aí ordinário vai ficar, né? Ordinário, você pega o artigo ali, qualquer artigo da Constituição, lá o 102 no STF, aqui no STJ, o 105, inciso 2, né, julgar e processar mediante recurso ordinário, tem lá. Se você pegar o CPC, que é minha artigo 1027, tem lá, recurso ordinário. Não tem, né? Pessoal, essa questão aqui não tem carimbo de anulação, mas a gente vai ter que recorrer. Temos que recorrer, por quê? Porque o aluno vai olhar e dizer, será que é ordinário ou não? Então, cria a expectativa de que quando você vai fazer uma prova, você vai ter que presumir se a banca quis errar, quis acertar, se está errado, não, vou considerar, porque as outras estão erradas. Sim, você pode estar induzindo a pessoa a erro. A pessoa pode dizer, rapaz, será que existe esse recurso? Né? Eu acho que ninguém nem percebeu, mas a gente vai pedir a anulação. Eu acho interessante o recurso dessa questão também. Ok? Então, recapitulando aqui. Questão forte para anulação. Questão forte para anulação, 2. Aqui, mediana. Aqui não vai ser anulada, a 13.
e essa aqui não é forte para anulação, certo? Então, o que acontece? Eu acredito que podemos ter 2 ou 3 anulações, a não ser que apareça outra questão como essa aí, que veio toda bagunçada, que a gente tinha percebido ainda, pode ter até mais. O que é que eu sugiro para vocês? Eu sugiro o seguinte, se você está com 38 e errou as questões aqui, ou seja, você vai ganhar os pontos, inicie imediatamente o estudo na segunda fase. E no curso que você escolha fazer, veja a possibilidade de ter o seguro que os cursos oferecem. Aqui a gente oferece um seguro para os alunos. Eles só vão pagar o curso, certo? Quando sair o resultado. Por quê? Olha só, o resultado vai sair dia 5 ou 7 de dezembro ali. Você vai começar, as aulas começam aqui no dia 25, na segunda fase de trabalho. Então você vai ter aí 2 semanas de estudo. Se você espera sair o resultado, você perdeu boa parte da disciplina teórica de processo e de direito material. Se for trabalho, direito de trabalho. Se for civil, direito civil. Você vai ter no final desse ano a semana de Natal e Ano Novo, que aí vão tirar alguns dias de você, porque você vai comemorar, não vai ter aula, tal, você não vai conseguir estudar. Então você tem que aproveitar esse estudo aí. Se você está com 37, 38, 39, eu sugiro isso. 36 para baixo, eu acho muito difícil, nós temos 4 anulações, e ainda assim, das 4, você aproveitar todas. Você tem que ter errado todas. Então veja como a dificuldade fica maior. 37 já é um pouco difícil, porque das 3 você tem que ter errado as 3. 38, se você errou as 2, eu sugiro imediatamente você começar o estudo para a segunda fase, procurar essa condição de seguro, seja para reverter para a primeira fase, se você não quiser parar de estudar. Mas, Alan, se eu começar a segunda fase e não passar, eu perdi tempo para a primeira fase. Não perdeu. Aqui, por exemplo, as turmas de primeira fase começam dia 12, uma semana depois do resultado. Então, você pode ter estudado para a segunda fase, esse período. Quando sai o resultado, se você não passou e quer continuar para a primeira fase, você já migra para a primeira fase e aí continua. E o estudo da segunda fase não se perdeu. Por quê? Nesse período inicial, você vai ver muita parte teórica de direito material e processual. Então, civil, segunda fase civil, você vai ver muito direito civil e processo civil. Trabalho, você vai ver muito direito do trabalho e processo de trabalho, que vai ajudar você no estudo da primeira fase. Você vai estar estudando o mesmo conteúdo da primeira fase. A partir de dezembro, começa a vir aula de peça, aula de resolução de questão mais aprofundada, né, discursiva, e aí você já não vai estar fazendo parte, você vai estar começando a focar na primeira fase. Mas eu acredito que se você fez 38 questões e errou essas questões mencionadas aqui, você tem uma grande chance de aprovação. Então, vamos esperar o que a FGV vai fazer, certo? É bem possível que numa questão muito clara, como por exemplo, a de processo penal, que para mim está muito confusa essa questão, mal elaborada, ela já possa, inclusive, anular de ofício, ela já vem anulando alguns momentos de ofício, né? Antes do recurso já anula a questão para ninguém recorrer dela, certo? E um recado para você. Não importa de onde você está vendo esse vídeo, não importa que curso você faz, se você estuda sem curso, se você estuda só pelo YouTube, se você estuda por material. Aqui eu falei o seguinte, tem um vídeo meu, tem uma live que eu fiz em 28 de agosto, você pode procurar no YouTube, certo? Que eu falei isso. E falo isso em sala de aula. Sempre que você estiver nas redes sociais e você vir alguém dizendo a prova da OAB vai vir mais difícil, vai ser a prova mais difícil da história, essa pessoa quer persuadir você para que você gaste o seu dinheiro com ela. Então ela não se preocupa com a sua saúde mental, porque ela pode gerar uma crise de ansiedade, já que ela está colocando um vídeo para 50 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas verem, ela não sabe quem está vendo. Você pode estar no momento fragilizado, receber a informação que a prova vai ser mais difícil e você diz, eu não estou pronto, eu não estou pronta. E aí você se desespera e aí essa pessoa oferece um curso. Ó, essa prova está muito difícil, a prova vai vir mais difícil, porque o 38 foi difícil. Chuva de questões interdisciplinares, então o 39 vai vir matando. O 39 não veio matando. O 39 foi mais fácil que o 38, certo? Alan, mas eu não passei no 39, quer dizer que eu sou burro? Burro? Não. Cada prova é uma prova, cada dia é um dia, certo? Então tenha essa tranquilidade. As pessoas que chegam para dizer, essa prova vai ser mais difícil, se você não estudar, você está lascado, elas não estão preocupadas com você. Não estão fazendo o papel de educadores. Não estão cuidando da sua preparação. Então, sempre que você vê esse tipo de mensagem,
saiba o seguinte, essa pessoa não tem como dizer que a prova vai vir mais difícil. Ela não tem como afirmar. Ela não tem como afirmar categoricamente. Eu sei que vai vir mais difícil, a não ser que ela tenha acesso à prova. Então tenha tranquilidade, certo? Faça a sua parte. Confie em Deus. E no momento correto, que você não sabe quando vai ser, eu não sei quando vai ser, você vai conseguir a sua aprovação. Beleza? Não desista e sempre que precisar, estaremos aqui. Um forte abraço, bons estudos e que venham as anulações.